Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez juntos na preleção desta noite. Graças a Deus. Vamos aqui deixar o nosso agradecimento a Jesus pela oportunidade desta reflexão e aos nossos amigos de luz por nos acompanharem mais uma vez. Educar a mente é um desafio para todos nós. E Chico comparava a nossa mente com um grande escritório, dividido em departamentos, todos importantes na manutenção da nossa vida aqui na Terra, antes de vir à Terra e depois no retorno à pátria espiritual. Mas existe um coordenador de todos esses departamentos de nossa mente, que é a vontade de educar. Em muitas de suas obras, André Luiz nos mostra, até surpreso em perceber como médico sanitarista que era, o quanto ele não conhecia aqui quando encarnado. Aqui na Terra não percebemos o potencial que o nosso cérebro possui e o quanto o nosso pensamento interfere em nossas vidas, quer sejam encarnados ou desencarnados. Chico dizia que quando precisava se consultar com os médicos aqui da Terra, logo entrava em oração, pedindo auxílio para que os médicos acertassem em seu diagnóstico. E as pessoas então brincavam com ele dizendo, mas para que ele faria uma coisa dessa, né? Já que ele tinha Emmanuel e também Dr. Bezerra ao seu lado. Mas ele dizia que todos deveríamos pedir isso. Que as forças do bem inspirassem o profissional que vai nos atender. Emmanuel também, nas suas conversas com Chico, sempre dizia da necessidade da oração também na classe médica. Esses relatos nos alertam sobre a importância do pensamento nobre, do pensamento positivo que todos os profissionais e principalmente aqueles que cuidam da nossa saúde deveriam ter, pois que estariam sintonizados com as forças do bem, com as forças maiores e poderiam ser muito mais úteis na oração. André Luiz, já lá no mundo espiritual, descobre que a cabeça não está no corpo físico acima do coração por acaso. Ela comanda os nossos impulsos, embora nossos impulsos nasçam em nossos sentimentos, no nosso coração. Por isso, dominar os nossos sentimentos, educá-los, conhecê-los, é uma das primeiras tarefas para educar a nossa mente. Há pessoas que raramente passam por perturbações espirituais, embora sim tenham uma vida dolorosa e difícil aqui na Terra, porque de alguma maneira elas encaram as lutas de forma objetiva e racional. Não se deixam levar pelas ilusões, pelas decepções e não se sentem afastadas das coisas boas e da misericórdia de Deus. Outros, porém, não ficam enfermos só do corpo, mas da mente antes de adoecer o corpo. Eles adoecem a mente, o espírito. Nossos amigos espirituais nos dizem que a medicina terrestre um dia se renderá à certeza de que quando o corpo adoece, muito antes a cabeça já estava enferma. Já estávamos atraindo energia que acabam por fragilizar o nosso corpo físico. Esse fato já é presente nos dias de hoje. Muitos médicos acreditam que emocionalmente o nosso corpo é afetado, causando graves enfermidades. Há uma pesquisa em que mulheres americanas, em algum momento de suas vidas, desenvolveram câncer de mama. Em 70% delas, haviam pessoas que haviam vivido sérios problemas de rompimento afetivos não solucionados, com o equilíbrio necessário, tais como o divórcio e o luto.
Já os 30% que também haviam sofrido tais rompimentos não desenvolveram a doença e tinham resolvido sim com equilíbrio aquela situação. André Luiz, através de suas obras, nos relata que quando desencarnamos, somos convidados a contar o que se passou em nossa vida aqui na Terra. E nesse relato, muitas vezes, nós nos colocamos como vítimas. A Roque Jacinto nos conta uma historinha que é contada na evangelização infantil sobre o lobo mau encarnado. Quando ele desencarna, ele conta que não tinha nenhuma intenção ruim com a Chapeuzinho Vermelho e que não queria devorar a vovó. Só que quando ele contava, com a sua surpresa, saía da sua cabeça, da sua mente, um filme mostrando o que realmente estava em sua volta, o que realmente havia acontecido. E no mundo espiritual, enquanto estivermos contando a nossa própria história, com nuances de desculpas para nos fazermos de vítimas, nossa mente, como um projetor, vai mostrar o que realmente se passava. As almas suicidas, por exemplo, elas passam por um processo de renovação. Alguns dos nossos irmãos desencarnados, especialistas em hipnose, fazem um trabalho seríssimo com estas almas suicidas, para que elas reprogramem suas mentes no mundo espiritual, nos hospitais de refazimento, para então planejar, lógico, aqueles que têm condições, uma próxima existência. Tudo na cabeça. A cabeça comanda aquilo que nos impulsiona. Quando educamos nossos sentimentos, quando nos tornamos melhores, vamos aperfeiçoando nossa capacidade de pensar, de transmitir o positivo e de absorver também o positivo. Quando lembramos de alguém com mágoa, com raiva, antes que o nosso pensamento atinja aquela pessoa, aquela em que estamos pensando, primeiro o pensamento nos inunda. Depois vai em direção da pessoa que estamos falando, que estamos idealizando. Por isso nós temos um mal-estar quando pensamos na pessoa com mágoa. Vemos a pessoa de longe e já não nos sentimos bem. Porque ao vermos a pessoa, nos vem à lembrança os pensamentos menos nobres que um dia nos ligaram a essa pessoa. Tamanha a força que nosso cérebro possui. Os cientistas nos afirmam que não conhecemos quase nada sobre a nossa mente. Por isso, é importante nos conhecermos, pois quanto mais nos conhecermos, mais temos a capacidade de ter o controle das nossas emoções, tornar nossas emoções menos nobre em emoções ruins, mais dignas, para então receber e doar os pensamentos de carinho e nos sintonizarmos, nos ligarmos àquilo que pode nos alimentar positivamente. Devemos ter a preocupação, sim, de alimentar a nossa mente com positividade que nos leve a lembranças mais felizes. Inclusive, os pensamentos positivos nos enchem de energia para enfrentarmos todos os momentos de instabilidades emocionais. E em suas obras, André Luiz nos relata tarefas em que ele participou como um aprendiz e os seus companheiros, enfermeiros e médicos espirituais. Eles tinham que entrar em um lugar onde havia muitas almas sofredoras. E lá nesse lugar havia uma reunião com a falange obsessora de um encarnado, onde André e seus companheiros tinham que saber o que aqueles espíritos estavam pensando em fazer com a pessoa encarnada. Então, para surpreender a ação daqueles espíritos sobre os encarnados, eles ali estavam para entender o que estava acontecendo.
mas eles deveriam entrar disfarçados naquela reunião. Então, os espíritos protetores que os levavam para aquela tarefa tiveram que recordar lembranças antigas, momentos difíceis que haviam vivido aqui na Terra, que trazia para eles uma carapaça mais escura, aparecia então em seus perispíritos e os disfarçava. André, desta forma, nos mostra que tudo nasce na cabeça, do pensamento da mente, até mesmo o disfarce. Na Terra ou fora dela, em qualquer mundo, a mente é uma força criadora extraordinária, tanto para o que é bom como para aquilo que não é. Muitas vezes tentamos ajudar uma pessoa e ela não quer ser ajudada. Quantas vezes convidamos, orientamos o tratamento de passes infindáveis e a pessoa nunca melhora? Porque, embora tudo que possamos oferecer dentro de uma casa espírita, por exemplo, para que ela melhore, falta o elemento fundamental, a própria vontade dela, a vontade de se melhorar. No tratamento de cura, amigos espirituais corrigem esse termo, pois nem todos passam por esse tratamento e nem todos são curados, até mesmo por questões espirituais. Dr. Bezerra de Menezes disse que para que pudesse haver uma cura, 3 elementos eram fundamentais. Primeiro, a energia que vinha da natureza. Segundo, os elementos vindos do infinito, do cosmos, para manipulação com esses elementos da natureza. E em terceiro lugar, o mais importante até, a própria pessoa. Foi por isso que Jesus sempre dizia, depois de curar alguém, ele dizia, tua fé te salvou. Ele deixou bem claro que tudo vem de nós mesmos, o que é bom e o que não é. A saúde da mente e do coração nos cabe colher e aperfeiçoar. O trabalho no bem modifica nossa cabeça e nosso coração. E através do trabalho no bem é que nós evoluímos. A felicidade vem e permanece quando trabalhamos no bem do próximo e no nosso próprio bem. O nosso corpo físico um dia deixará de existir. Essa é uma certeza que todos nós temos. E uma vez libertos, estaremos mesmo livres? Nossa mente voará na beleza das coisas felizes que nos aguardam, porque semeamos coisas felizes no coração do outro e no nosso próprio coração? Porque educamos a nossa mente a mentalizar coisas felizes, a erradicar coisas felizes, a irradiar coisas felizes para os outros, não simplesmente para nós? Educar a mente é preservar a saúde de uma vida para outra. É desligar a nossa mente da mente das almas que foram nossos adversários ou as nossas vítimas, para que todos possamos nos renovar futuramente. Não importa o que aconteça, o que pensamos, o que sentimos, tornará o nosso caminho nobre ou não, cheio de luzes ou não. Chico dizia que quando fazia alguma coisa que o entristecesse e que ele considerasse errada, ele fazia uma prece na manhã do dia seguinte, uma prece matinal, olhando para o céu azul pela sua janela e dizendo: ah, Senhor Jesus, aqui estou eu mais uma vez. Por isso, queridos amigos, vamos sempre dizer: Jesus, aqui estou mais uma vez. Vamos renovar nossa mente e o nosso coração, trabalhando no bem. Não tenhamos olhares indiferentes para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante e até para conosco mesmo. Façamos que todo o nosso ser participe da vida de muitos, para que possamos socorrer a muitos e a nós também.
com certeza veremos que no futuro, quando chegar o dia de voltarmos à nossa pátria espiritual, uma chuva de bênçãos nos receberá, porque em nossa semeadura semeamos esperança, benevolência e amor. E é o que eu desejo para todos nós, que sejamos pessoas que trabalhemos a nossa mente para as coisas felizes, eduquemos a nossa mente para receber o amor de Jesus, a compreensão de que o amanhã será melhor do que hoje, porque todos estamos aqui na mesma situação, uns para ajudar os outros. Que a paz do Cristo seja sempre conosco. Uma boa noite a todos e que sejamos todos abençoados por Deus. Graças a Deus.